É assim, depois de uma edição que arrancou em plena pandemia, só com incógnitas, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, nem sabíamos se íamos conseguir fazer o festival até ao fim. Tivemos uma adesão tão forte do público, tivemos um entusiasmo tão grande, tivemos um espírito de equipa, que nós cantores, encenadores, nós parecíamos uma família. Mesmo no backstage, aqui neste maravilhoso jardim, havia uma atmosfera de uma união que de facto faz às vezes os espetáculos entrarem noutra dimensão e noutra comunhão com o público. Portanto, eu espero que São Pedro esteja do nosso lado, que o Covid também nos dê um bocadinho de tréguas para nós podermos levar a emoção da ópera a todos os públicos que nos queiram vir visitar e que são muito bem-vindos, estamos mesmo à vossa espera. Sem dúvida, é assim, depois de uma pandemia, eu acho que o ser humano está sempre a precisar de lavar a alma, porque o sofrimento também faz parte da nossa vida, e a verdade é que o momento do espetáculo no palco, da ópera então que entra num patamar da música e do canto, e de repente o canto é como se fosse um momento catártico para o público, que ultrapassa a própria palavra, a emoção da voz, que é uma emoção que está ligada à fonte emocional do nosso corpo, não é? Onde a raiz da nossa emoção, que é a base do choro e do riso, do nosso diafragma, tem lá condensada a nossa emoção, os nossos medos, as nossas paixões, os nossos sentimentos mais profundos. E o canto, a ópera, leva-os para um patamar emocional que ultrapassa a própria palavra. E, portanto, não só pelo facto da pandemia, que tivemos fechados, que tivemos privados de estar com aqueles que amamos, tantas pessoas que perderam os seus amados sem sequer poderem visitá-los, sem sequer fazer um adeus. Há situações muito traumáticas, para além das pessoas que estiveram infectadas e que ficaram com a vida toda estilhaçada. É um momento de comunhão, é um momento também para lavar a alma, mas não podiam ser só lágrimas. E porquê? Porque nós arrancamos com a Madame Butterfly do Puccini, que se for muito bem feita, que nós esperamos que assim seja, estamos a trabalhar para isso, é uma choradeira. É uma choradeira, uma pessoa sai, é assim, gasta uma data de lenços de papel, porque uma pessoa não resiste ao drama daquela menina que é forçada a transformar-se numa heroína suicidária por motivos das circunstâncias da vida e, portanto, ao arrancar com a Butterfly, lágrimas era inevitável. Mas depois também temos as óperas a médium, a dose dupla e toda a nossa programação está cheia de mistério, está cheia de histórias de thrillers que também são dramáticos, mas têm um forte erotismo, têm inúmeras mensagens de vida, dos relacionamentos humanos, da dificuldade que é a vida humana em toda a sua amplitude e do mistério também que nos envolve a nossa própria condição e, claro, a utopia, porque a própria ópera em si é uma utopia, ninguém vive a cantar. E, portanto, estarmos a cantar, a viver a cantar, a amar em cantar, a matar a cantar, é uma utopia e, claro, e depois terminamos com uma rave operática, que é uma festa de celebração da ópera, que novamente é o sonho que impera, e daí as lágrimas, o mistério e a utopia para lavar a alma. É assim, este ano eu senti ainda mais pressão, porque ainda há 2 semanas eu estava a ponderar se ia para a frente ou não com o festival, porque de repente tu começas a ver os teus amigos todos a ficarem em casa, em produções que caíram, e nós ainda somos um festival muito frágil, temos ainda uma forte dependência da bilheteira, e isso tudo faz-me levantar questões, porque nós estamos a arriscar os nossos próprios meios, o nosso próprio dinheiro e a nossa vida, e é sempre será sempre um risco, mas quando uma pessoa ainda tem que solidificar os seus meios, o risco é acrescido. E claro que estas alterações, esta instabilidade é má para toda a gente, não é? E para o público que também fica sem saber o que fazer, reserve já, não reserve já. Mas de facto nós também, se houver algum problema, a verdade é que nós devolvemos o dinheiro de todos os bilhetes, portanto as pessoas podem estar seguras que connosco é sempre garantido. Posso fazer 7? São os nossos destaques. Então, começamos com uma das grandes obras-primas do Giacomo Puccini, a Madame Butterfly. Depois vamos a um destaque que eu considero que a Madame Butterfly é um grande título, ele vende-se por si próprio, as pessoas conhecem, ficam curiosas, e ainda por cima vai ser apresentada na maravilhosa versão da Olga Roriz. É uma maravilha estar a trabalhar, eu que vou encarnar a Cho-Cho-San, estar a trabalhar com uma coreógrafa como a Olga Roriz, que é uma mulher não só muito talentosa, mas tem aquele rigor da dança e da coreografia que eu acho maravilhoso, porque com o rigor uma pessoa tem muito mais liberdade. Quanto maior for o rigor, mais liberdade tem o intérprete de interpretar e de estar seguro para levantar voo e para partir a casa toda. Se não houver esse rigor, uma pessoa está ali sempre, oh meu Deus, será que é assim, será que é assim? Portanto, o rigor de facto é a mãe
da liberdade também. E depois passamos para a Médio do Giancarlo Menotti. Faço um grande destaque a esta ópera. É uma ópera fabulosa do Giancarlo Menotti, que foi um compositor ultra inovador. Ele foi o primeiro a levar a ópera para a televisão e a apresentar, a seguir mesmo à Segunda Guerra Mundial. Esta ópera é de 1946, uma versão fabulosa que é apresentada em estúdio televisivo para fazer a ópera de facto democratizar-se através do pequeno ecrã para todo o público lá em casa. E a Medium é uma ópera que tem, parece um filme do Hitchcock, é uma ópera que tem personagens fortíssimos, todos eles muito trágicos, todos eles com os seus fantasmas e com as suas dores, e ao mesmo tempo cheio de suspense e cheio de interrogações, e que marca a estreia da maravilhosa Sandra Faleiro como encenadora. Não podem perder, é dia 28 e 29 de agosto, também aqui neste maravilhoso cenário, com direito a sessão espírita e tudo. A história é completamente empolgante e vem a Lisboa depois da sua única apresentação há mais de 40 e tal anos. Portanto, não percam esta oportunidade. Eu espero que não seja preciso mais de 40 anos para apresentar a Medium, mas de facto é uma grande ópera e vale mesmo a pena ver. E é uma grande ópera que só dura 1h20. Hein? Isto é uma maravilha. Depois, eu falava-vos da dose dupla, que conjuga a Mahagoni-Zongspiel, a primeira colaboração de Kurt Weill com Bertolt Brecht. Dura só 25 minutos. É a essência do início de colaboração destes dois génios alemães, onde o maior pecado é ser-se pobre. Portanto, é uma grande crítica ao capitalismo em tom de cabaré, aquele tom de cabaré irresistível do Kurt Weill. E depois a nossa estreia absoluta do festival, Até que a Morte nos separe, uma história que fala de vingança, de paixão, de erotismo, de angústia, de uma história que parece um filme policial a partir de um conto homónimo da escritora maravilhosa que é a Ana Teresa Pereira, que ela própria, os contos dela parecem já guiões de cinema. Aliás, eu quando li os contos dela disse, meu Deus, isto tem que ser uma ópera, e assim foi. Convidei a maravilhosa compositora Ana Seara, que também é a nossa compositora residente, para compor a ópera, e ela vai ser estreada nesta dose dupla 3 e 4 de setembro, 21h30 também aqui. Depois avançamos para uma gala de ópera Alma em Fogo, com áreas grandiosas, personagens extraídos, malvados, vilões, vítimas. Tem ali tudo pano para mangas, com grandes áreas conhecidas, que traz pela primeira vez o tenor Mads Vigus, um tenor norueguês de 1,95 m e uma voz maravilhosa, clara e luminosa. Eu chamo-lhe um bocadinho o Pavarotti, que vem do norte, dia 7 de setembro. Temos depois novas áreas, afinal novas áreas do concurso Maratona Ópera 21. Desafiámos compositores selecionados a fazerem novas áreas para nos maravilhar. A área é aquele momento em que o público fica completamente subjugado pela força do canto e da música, e vamos ver o que é que estes compositores têm para nos oferecer no dia 9 de setembro. E terminamos com a nossa rave operática, parafraseando o famoso Alabama Song. Atenção que o Alabama Song não é dos Door, é mesmo do Kurt Weill. O Show Me the Way to the Next Whiskey Bar mostra-me o caminho do próximo bar que nós todos tão precisamos na pandemia. E dia 11 fechamos em grande, e eu espero que já dê para dançar, porque eu, pelo menos, eu acho que convosco também devem estar cheios de vontade de dançar. Eu morro por dar um bocadinho de pezinho de dança e espero dá-lo na rave. É super importante, tal como nós conjugamos tradição e vanguarda. Nós vimos sempre de uma matriz que nos define e depois temos que nos reinventar. É sempre fundamental em equipas, para se ter uma qualidade fresca e vibrante, juntar a experiência que é inevitável, com sangue fresco, com a loucura, com a inovação da juventude, e depois o lado já mais maduro de pessoas que têm uma experiência. E de facto, cerca de 50% dos nossos colaboradores, seja no palco, em produção, a todos os níveis, são jovens até aos 25 anos. Nós não temos estagiários, nós não temos voluntários, pagamos a toda a gente, mesmo com um orçamento baixo. Não há ninguém no Opera Fest que não tenha a sua remuneração, e damos imenso valor ao trabalho jovem, à dignificação do trabalho jovem. Nós temos cuidado dos nossos jovens e das condições de trabalho do nosso futuro, que são os jovens. Não podemos olhar para o lado e fingir que não é um problema. Não, eles têm que ter espaço, têm que ter desafios à sua altura, porque eles estão cheios de vontade, eles dão tudo naquelas idades. E uma pessoa tem que saber aproveitar, tem que saber encaminhá-los e estar grata pela energia que eles trazem. Portanto, o Opera Fest é a conjugação, é sempre um polo, nunca é sempre um lado, são sempre várias valências que se unem para fazer também o máximo de serviço público que nós estamos a fazer com este festival, porque queremos chegar a todos os públicos, queremos ter uma programação muito abrangente, que trabalhe o público em rede, aqueles que gostam mais de tradição. Nós gostávamos muito que eles também viessem experimentar coisas diferentes e vice-versa. O cenário é um cenário perfeito. Para além de ser lindo, tem uma vista linda sobre o Tejo,
Depois é uma espécie de teatro, porque é assim, nós vamos ter, eu não sei se através deste vídeo se consegue ver o teatro é assim, aquela árvore ali ao fundo é onde o palco vai estar à frente, e o que acontece é que o palco é elevado e nós reproduzimos um bocadinho a estrutura do teatro em 3 ordens de lugares, de 3 plateias no fundo. E, portanto, tem uma estrutura longitudinal, depois toda rodeada de árvores muito bonitas, que ao mesmo tempo, claro que tem alguns obstáculos das estátuas, que ao mesmo tempo parecem personagens que já estão a assistir aos espetáculos. Depois a relação com o rio, é uma espécie de um jardim de um paraíso, que é um cenário perfeito para fruir ópera ao ar livre, e não só para fruir ópera em geral, mas, por exemplo, é o cenário perfeito da Butterfly, porque a história da Butterfly passa-se na casa onde todo o drama acontece, que é no cimo da colina, uma casinha no cimo da colina que dá para o Porto de Nagasaki. E nós estamos literalmente no cimo da colina que dá para o Porto de Lisboa. Portanto, é perfeita. Também é perfeito para recriar, por exemplo, o cenário da Médium, que tem uma sessão espírita e que tem um cenário mais expressionista, que as sombras das árvores e todo o jogo que nós conseguimos fazer, que os próprios elementos do jardim vão tornar ainda mais interessante. E pronto, de facto, é um cenário que qualquer coisa que se faça aqui ganha uma dimensão muito especial. É assim, como profissional e amadora, porque eu serei sempre amadora no sentido que amo a ópera, e aquela frescura que os amadores têm, que às vezes os profissionais perdem, que eu acho que mesmo um profissional nunca deve deixar de ter o lado de paixão do amador, porque isso é que faz ele também depois ser um profissional fantástico, é manter sempre uma frescura que lhe permite ver de fora e ver como é que as coisas estão a andar. O mundo da ópera é um mundo que está muito estagnado, está muito fechado sobre si próprio. Aqui em particular no nosso país, mas não só, existe um preconceito enorme das outras artes performativas também face à ópera, porque não conhecem, e não é culpa das pessoas que não conhecem, a verdade é que a ópera não está acessível e está longe dos palcos contemporâneos, onde os grandes solistas são a dança e o teatro. A ópera tem que ganhar esse espaço e tem que trabalhar para isso. E nós estamos a trabalhar para ganhar esse espaço e para trazer a ópera para o centro das artes performativas contemporâneas e para cruzar cada vez mais com outros artistas vibrantes que tragam novas leituras e que explorem a matéria da ópera, porque de facto a ópera tem um manancial de exploração a todos os níveis que é infinito, não é por acaso que se chama a forma de arte total, e é uma pena ela estar tão arredada do mundo de hoje. É isso que o Ópera Fest quer, é trazer a ópera para o mundo de hoje, também com novas óperas, novas histórias, mesmo colocar os intérpretes, os cantores, de uma forma em que se colocam muito mais em causa e os seus criativos, por forma a torná-la uma forma vibrante. E este festival também pretende um bocadinho trazer aquela energia vibrante dos festivais pop, que é uma grande festa. É isso que nós queremos fazer com a ópera. Portanto, nesse aspecto, claro que é um dos objetivos principais, é sem dúvida investir em novos públicos. Esperamos no futuro também ter mais apoio para poder fazer muito mais descontos. A minha parte no coração, eu não poder ter descontos de 50% para quase todos os jovens até 30 anos, era o que se eu tivesse se eu tivesse o festival muito mais pago, era isso que eu faria. Não o posso fazer porque senão o festival acaba, porque eu fico com dívidas até ao pescoço e não pode ser, eu tenho que pagar as contas, mas vamos fazer mesmo assim campanhas especiais jovens em que vamos vender bilhetes com 40% de desconto para todo o lado, porque é mesmo primordial. Os jovens são a nossa prioridade, eles têm que estar mais próximos da ópera, a ópera tem que chegar mais próximo deles, para eles encontrarem ali também uma forma de se divertirem, porque depois eles ficam apaixonados. O que aconteceu o ano passado foi que nós fizemos essas campanhas e eu de repente tinha os filhos, os amigos dos meus filhos que já têm 20, 19 anos, eles disseram: vamos ver a Tosca, aquilo é demais, é espetacular, e portanto é preciso dar-lhes essa oportunidade, porque eles aderem. É assim, eu vou ser um bocadinho egoísta, desculpem, mas eu de facto tenho que ser advogada do meu formato artístico que eu escolhi para me exprimir. Eu acho que nos tempos mais próximos em Portugal, eu espero que seja, até porque eu acho que já está a operar uma mudança deste ano. Do ano passado para este ano já foi criada a Lei do Apoio às Artes, foi alterada também graças à pressão e ao trabalho conjunto com a Ópera do Castelo e a DG Artes e a Senhora Ministra da Cultura. Já existe uma categoria independente de ópera que vai fazer com que as cotas de produção possam aumentar, e eu espero de futuro que todos nós consigamos montar cada vez mais projetos com ópera, investir na ópera do presente, também investir num levantamento do repertório operático português do passado, porque não há levantamento. Se uma pessoa quer ver uma ópera ou quer ter material, não há nada, e não é só em relação à ópera, em relação às outras formas artísticas. Nós temos um problema com a
memória, temos que aprender a trabalhar a memória, porque sem memória também não se vai a lado nenhum, nós não vimos do nada. E a memória é fundamental para construir um corpo de trabalho futuro para as gerações que vêm a seguir e para uma pessoa estar sempre em contacto com aquilo que existe. Portanto, o meu desejo é que exista sempre cada vez mais estratégia, mais visão para gerir a ópera e para gerir a cultura no nosso país e aproveitar todas as energias e as sinergias que existem também de estruturas independentes, como por exemplo a Ópera de Castelo, mas a nível que existem tantas por todo o lado, e aproveitar essas sinergias para potenciar um desenvolvimento muito maior, porque é possível até com relativamente, e não é preciso aumentar os meios, mas a visão e a estratégia é que é preciso aumentar e assim a todo o power. Isso é que é mesmo urgente, portanto mais visão, mais estratégia, para conseguirmos ainda muito melhores resultados e dinamizar muito mais o mercado da ópera e a força com que esta forma artística total pode chegar aos nossos públicos e trazer tanto bem e tanta inspiração. Catarina, muito obrigado. Obrigada eu.